7 years old. Segunda, 1º de fevereiro. Verso para memorizar. Naquele dia se dirá: Eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e Ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos, na sua salvação, exultaremos e nos alegraremos. Isaías 25:9. A decadência da Grande Babilônia. Em 626 a.C., o caldeu Nabopolassar restaurou a glória babilônica ao tornar-se rei de Babilônia, iniciando a dinastia neobabilônica e participando, com a Média, na derrota da Assíria. Seu filho, Nabucodonosor II, foi o rei que conquistou e exilou Judá. Ouça Daniel 5. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 homens importantes do seu reino, e bebeu vinho na presença deles. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, o seu pai, havia tirado do templo de Jerusalém, para que ele, os homens importantes do reino e as mulheres e concubinas do rei os usassem para beber vinho. Então trouxeram os utensílios de ouro que haviam sido tirados do templo da casa de Deus em Jerusalém, e beberam neles o rei, os homens importantes do reino e as mulheres e concubinas do rei. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante, apareceram os dedos de mão humana, que começaram a escrever na parede caiada do palácio real, no lugar iluminado pelo candelabro, e o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então o semblante do rei empalideceu, e os seus pensamentos o deixaram perturbado, as suas pernas bambearam, e os seus joelhos batiam um no outro. O rei ordenou em voz alta que fossem chamados os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. O rei disse aos sábios da Babilônia: Aquele que ler o que está escrito na parede e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura, receberá uma corrente de ouro para pôr no pescoço e será o 3º homem mais importante do meu reino. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler o que estava escrito na parede, nem revelar ao rei a sua interpretação. Com isto, o rei Belsazar ficou muito perturbado e o seu semblante se tornou cada vez mais pálido. Os homens importantes do reino estavam perplexos. A rainha-mãe, que tinha ouvido os gritos do rei e dos homens importantes do reino, entrou na sala do banquete e disse: Que o rei viva eternamente. Não deixe que os seus pensamentos o perturbem, nem fique assim tão pálido. Há aqui no seu reino um homem que tem o espírito dos santos deuses. Nos dias de seu pai, se achou nele luz, inteligência e sabedoria como a sabedoria dos deuses. O seu pai, o rei Nabucodonosor, sim, o seu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros, porque nesse Daniel, a quem o rei tinha dado o nome de Beltesazar, se acharam espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis. Portanto, chame Daniel e ele dará a interpretação. Então, Daniel foi levado à presença do rei. O rei falou com Daniel e lhe perguntou: Você é aquele Daniel dos exilados de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá?
Tenho ouvido dizer a seu respeito que o Espírito dos deuses está em você e que em você se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Acabam de ser trazidos à minha presença os sábios e os encantadores para lerem o que está escrito na parede e me darem a sua interpretação. Mas eles não puderam dar a interpretação dessas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer que você é capaz de dar interpretações e solucionar casos difíceis. Portanto, se você puder ler o que está escrito e me revelar a sua interpretação, você será vestido de púrpura, receberá uma corrente de ouro para pôr no pescoço e será o terceiro homem mais importante do meu reino. Então Daniel respondeu e disse na presença do rei: O Senhor pode ficar com seus presentes e dar as suas recompensas a outra pessoa. No entanto, vou ler para o rei o que está escrito na parede e lhe darei a interpretação. Ó rei, o Deus Altíssimo deu o reino a Nabucodonosor seu pai, bem como grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, pessoas de todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. Matava a quem queria e a quem queria deixava com vida, exaltava a uns e humilhava outros. Mas quando o coração dele se elevou e o seu espírito se tornou orgulhoso e arrogante, foi derrubado do seu trono real e perdeu toda a sua glória. Foi expulso do meio dos filhos dos homens, o seu coração foi feito semelhante ao dos animais e passou a morar com os jumentos selvagens. Comia capim como os bois e o seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até que reconheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem ele quer. E o Senhor rei Belsazar, que é filho de Nabucodonosor, não humilhou seu coração, mesmo sabendo de tudo isso. Pelo contrário, se levantou contra o Senhor do céu, mandando trazer os utensílios do templo dele, para que o Senhor, ó rei, as suas mulheres e concubinas, juntamente com os homens importantes do reino, bebessem vinho neles. Além disso, o Senhor deu louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem e não sabem nada. Mas o Senhor não deu glória a Deus, em cuja mão estão a sua vida e todos os seus caminhos. É por isso que ele enviou aquela mão que escreveu na parede. E o que está escrito é isto: Mene, Mene, Tekel e Parzim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, Deus contou os dias do seu reinado, ó rei, e pôs um fim nele. Tekel, você foi pesado na balança e achado em falta. Parzim, o seu reino foi dividido e entregue aos medos e aos persas. Pérez, o seu reino foi dividido e entregue aos medos e aos persas. Então Belsazar mandou que vestissem Daniel de púrpura, que lhe pusessem uma corrente de ouro no pescoço e que proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma noite, Belsazar, rei dos caldeus, foi morto, e Dario, o Medo, se apoderou do reino, quando tinha mais ou menos 62 anos de idade. Pergunta 2. Como Babilônia finalmente acabou? Em 539 a.C., quando Ciro, o persa, conquistou Babilônia para o Império Medo-Persa, a cidade perdeu sua independência para sempre. Em 482 a.C., Xerxes I reprimiu brutalmente uma revolta de Babilônia contra o domínio persa. Ele removeu a estátua de Marduk,
o deus principal, e parece ter danificado algumas fortificações e templos. Alexandre, o Grande, tomou sem esforço Babilônia dos persas em 331 a.C. Apesar de seu efêmero sonho de fazer de Babilônia sua capital oriental, a cidade declinou ao longo de vários séculos. Em 198 d.C., o romano Sétimo Severo encontrou Babilônia completamente deserta. Portanto, a grande cidade terminou abandonada. Hoje, alguns moradores iraquianos moram em partes do antigo local, mas não reconstruíram a cidade. A destruição de Babilônia, descrita em Isaías 13, libertaria os descendentes de Jacó, que foram oprimidos por essa cidade. Isso foi cumprido quando Ciro conquistou Babilônia em 539 a.C. Embora ele não a tivesse destruído, aquele foi o início de seu fim, e ela nunca mais ameaçou o povo de Deus. Isaías 13 dramatiza a queda de Babilônia como um juízo divino. Os guerreiros que tomariam a cidade seriam agentes de Deus. O tempo do juízo é chamado de o Dia do Senhor, e a ira de Deus é tão poderosa que afeta as estrelas, o sol, a lua, os céus e a terra. Compare com Juízes 5, em que o cântico de Débora e Baraque descreve o Senhor saindo com tremores da terra e com chuva do céu. Juízes 5, 20 e 21 retrata os elementos da natureza, inclusive as estrelas, lutando contra o opressor estrangeiro. Imagine que uma pessoa que vivesse em Babilônia no auge de sua glória tivesse lido essas palavras de Isaías 13, particularmente Isaías 13, 19 a 22. Essas palavras teriam soado como tolas e impossíveis. Ouça Isaías 13, 19 a 22. Babilônia, a joia dos reinos, glória e orgulho dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as destruiu. Nunca mais será habitada, ninguém morará nela de geração em geração. Os árabes não armarão ali as suas tendas, e os pastores não levarão para lá os seus rebanhos. Porém nela, os animais do deserto repousarão, e as suas casas se encherão de corujas. Ali habitarão os avestruzes, e os bodes selvagens pularão ali. As hienas uivarão nos seus castelos, os chacais nos seus palácios de prazer. A hora da Babilônia está chegando, e os seus dias não serão prolongados. Quais outras profecias ainda não cumpridas parecem tolas e impossíveis para nós hoje? No entanto, por que seríamos tolos se as rejeitássemos?